Não falamos, né, falha nossa, não falamos do telefone da Liga Espírita Pelotense para maiores informações a respeito do curso do Paradigma Médico Espírita, a Psicologia de Joana de Ângeles, que começa no dia 5 de março, sempre às quintas-feiras, a partir das 19h30. As inscrições, então, 3278-2660 para informações, 3278-2660, na Liga Espírita Pelotense, que fica ali no Andrade Neves 981. Ok, doutor Ricardo, como funciona essa questão de olhar a doença de uma forma mais abrangente, ou seja, além do físico, além do que é visível e palpável? Lu, isso está crescendo de uma maneira tão positiva que até eu vou te dar uma notícia aqui muito alvissareira. Eu adoro o Rei da Boa Notícia. Foi aprovado pela Faculdade Monteiro Lobato de Porto Alegre primeiro curso de especialização lato sensu em saúde e espiritualidade. Olha que maravilha! Isso vai ser um curso... Nossa, um avanço e tanto. Exatamente. Vai ser feito esse lançamento em Porto Alegre, no Medinesp, que é um encontro médico espírita, que era realizado sempre a cada 2 anos em São Paulo, e esse ano irá se realizar em Porto Alegre, com palestrantes nacionais e internacionais, inclusive. Então vai ser colocado, está fechando essa parceria, mas praticamente tudo certo, só vai ser lançado oficialmente nesse evento, que até tem a data aqui, 11, 12 e 13 de junho, feriado de Corpus Christi, não me falha a memória, em Porto Alegre. Bom, saúde e doença, né? Eu apresentei esse tema até no ano passado, como eu te falei antes. Saúde e doença, uma reflexão médico-espírita, foi o tema. De que maneira isso se dá? Bom, do momento que chegamos à conclusão que não somos só matéria, e sim espírito, tá? Estamos falando do homem integral. Tá? Estamos falando de olhar o ser humano não como uma parte, e sim como todo. Coincidentemente, né, porque não existe coincidência, mas isso é a visão homeopática. Né? Isso eu descobri com o tempo, o porquê que eu acabei. Né? Tudo tem um porquê, não existe um acaso. Né? Eu sempre fui ligado a esse tipo de coisa e comecei as duas coisas com toda a humildade, comecei as duas coisas separadamente, sem saber, né, que, pelo menos em relação a isso, essa visão do homem integral. A visão do homem integral é o mesmo princípio da visão holística. Holística, né? exatamente, o todo. Por que acontece? A gente está muito acostumado assim, o paciente chega para nós e reclama de uma dor, somente uma dor, alguma coisa vinculada ao seu físico. É uma enxaqueca. Uma enxaqueca. Então, o que acontece? A gente olhando na visão holística, na visão integral, muitas vezes vamos identificar muito mais que a simples causa daquela dor. E sim, o que está envolvendo aquela dor. Os aspectos físicos, mentais, comportamentais do adoecer. Os aspectos familiares, né, envolvendo muitas vezes uma doença física, uma doença emocional. A lei de ação e reação. Né? Às vezes é muito comum o paciente nos chegar dizendo: doutor, eu quero fazer um teste de glicemia porque eu acho que eu estou diabético. Eu como muito açúcar. Né? Sou fissurado por açúcar. Aí uma pergunta que às vezes eu faço, né? Se o exame der normal, o que o senhor faz? Eu vou continuar comendo açúcar. Se der alterado, bom, eu vou diminuir. Ou seja, nós às vezes precisamos esperar o adoecer. Agimos de uma forma errada e não damos importância para a reação daquilo. Só demos importância para aquela reação quando se instala a doença. Se estabelece. Entre aspas, se estabelece. Né? Isso em relação a tudo. Tem aí nesse caso, assim, né, mais específico de
eu estou consciente de que estou exagerando, né, enfim, e posso me encaminhar com a doença, mas como a doença ainda não surgiu, eu vou seguindo. Existe aí uma ideia, porque eu não sei se eu li em algum lugar, ou ouvi um comentário, inconsciente de, vou usar uma palavra meio forte, né, meio suicídio. Quer dizer, eu estou me encaminhando para um histórico que eu sei onde vai dar, mas eu estou insistindo nisso. Mais ou menos. Isso aí, a causa das doenças, se a gente colocar dentro da visão medicina e espiritualidade, ela se dá de diversas formas. Nós temos as doenças, né, que na realidade são consequências de vidas passadas. Né, herança. Né, espíritos em outras encarnações, trazendo através do perispírito essas marcas que fizemos em encarnações anteriores, que nós ficamos pensando assim, poxa, se eu estou fazendo algo de errado agora, eu vou lá, o pessoal brinca, pagar no futuro. Por que esperar para pagar, entre aspas, que não é assim, mas na próxima encarnação? Por que não podemos mudar agora? A gente coloca muito, assim, às vezes o paciente, né, relata, doutor, isso aí vem de outras vidas. Né? Tudo bem, mas a gente tem condições nessa existência, nessa encarnação, de buscar mudança em relação a isso. É que essa ideia do pagar, ela vem com um peso como castigo, né? De culpa. Quer dizer, eu tenho que sofrer isso. E não é bem assim, né? Não eu posso mudar e deixar de sofrer isso a qualquer momento. É uma escolha. Com toda certeza. Exemplo, vamos dar um exemplo prático, assim, para o nosso público entender. Eu tenho uma gastrite, né? Bebo, fumo, tenho excesso de café, faço úlcera de repetição. Né? Eu tenho várias alternativas. Tenho que realizar o tratamento médico, medicamentoso, para isso, mudar meus hábitos alimentares, mudar minha maneira de ser, né? Diminuir, né, essa alimentação que está me ocasionando esse problema. Ou posso simplesmente não mexer nada disso. O que acontece? Numa próxima encarnação, posso voltar, de repente, com esse problema, com uma sequela. Mas eu posso mudar. Agora, aqui. Limpo o perispírito, limpo o corpo, perispírito. Com toda certeza. Muitas doenças, na realidade, às vezes, são provas que o próprio espírito, no momento que reencarna, ele escolhe muitas vezes aquilo ali, como forma do seu próprio crescimento, do seu próprio avanço espiritual. Porque a doutrina espírita é isso. Nós somos seres, né, espíritos que estamos em processo de desenvolvimento, né? Em processo de crescimento, né? Aprendizado. Então, muitas vezes, aquele espírito escolhe esse tipo de mal, né? que é uma prova para ele poder realmente expurgar aquilo que ele não expurgou em existências anteriores. Isso é uma visão. Somada a isso, como eu falei, nós temos essa condição de mudar. E essa condição de mudar é isso que nós procuramos fazer. Temos que fazer no nosso dia a dia, isso que nós procuramos nos nossos cursos enfocar. Né? A importância, né, do pensamento na geração de doenças. E na cura delas também? Na cura, ou não digo na cura, porque a cura é uma consequência de um tratamento. Em que, na realidade, né, o paciente que busca a cura, o médico, a medicação é o meio. Né? Jesus já dizia, a tua fé te curou.